Bem-vindos no estúdio com vocês, Anastasia Dmitrovskaya. E hoje vamos falar sobre isto. Protestos em larga escala em Minneapolis. O município está novamente mergulhado em distúrbios após uma operação letal das autoridades de imigração. Trump já fala em rebelião, o correio sombrio de Putin. O jornal alemão Bild revelou um esquema clandestino pelo qual chips de mísseis chegam da Europa diretamente a Moscou. O Kupiansk está na fase final de limpeza dos invasores. Perto de Pokrovsk, uma coluna russa foi completamente destruída. A inesperada prontidão de Putin para negociações, um encontro com Zelensky pode ocorrer nos próximos dias. Maratona de apagões, os russos queixam-se de ataques de retaliação à energia no interior do país. Completo absurdo. Moscovo declarou-se pronto para partilhar eletricidade com Kiev da central nuclear ocupada de Zaporígia. Sobre tudo isto em apenas alguns segundos. E agora mesmo deixe um like neste vídeo e subscreva o nosso canal Ucrânia Hoje, para que não nos percamos mais no YouTube. Pois bem, vamos começar. E começamos com uma notícia quente da América que explode as manchetes. Em Minneapolis, agentes federais de imigração mataram uma pessoa pela segunda vez no mês. Em 24 de janeiro, morreu Alex Preti, de 37 anos, um cidadão americano comum, enfermeiro da unidade de terapia intensiva num dos hospitais locais para veteranos. Ele saiu para protestar contra as batidas da agência depois que, há 2 semanas, agentes mataram uma poetisa de 37 anos e mãe de 3 filhos. A versão oficial das autoridades é que Alex se aproximou dos agentes com uma pistola nas mãos e eles abriram fogo em legítima defesa. Mas o vídeo, que já está a circular pela internet, mostra uma realidade completamente diferente. Um homem com um telefone nas mãos, sem arma visível, tenta ajudar um dos manifestantes e de repente começa uma luta, seguida de tiros. Muitos afirmam que ele estava apenas a filmar o que estava a acontecer. Minneapolis está em chamas. As pessoas saíram às ruas e os agentes usaram gás lacrimogêneo. O protesto está apenas ganhando força por todo o estado de Minnesota. O presidente Trump já reagiu, acusou o prefeito de Minneapolis e o governador do estado de incitarem uma rebelião contra os federais. O governador Tim Walz, em resposta, exige o fim desta operação e a retirada dos agentes de Minnesota. O Departamento de Justiça do Zemulton-Wash iniciou uma investigação federal. O vice-procurador-geral afirmou que os tiroteios poderiam ter sido evitados e culpou os funcionários locais pela resistência às autoridades federais. Este é o segundo óbito em 3 semanas, protestos em massa, conflitos abertos entre o Estado e o poder federal devido à dura política migratória de Trump. E o que vocês acham que toda essa situação tensa vai causar? Notícias alarmantes vindas da Europa. O jornal alemão Bild publicou uma investigação contundente. Apesar de todas as sanções, microchips e eletrónica para mísseis e drones russos chegam tranquilamente da Alemanha diretamente a Moscovo. Eles até batizaram isso de correio sombrio de Putin e os jornalistas compraram chips reais, os mesmos que vão para os mísseis que atingem a Ucrânia, anexaram rastreadores GPS e os enviaram como encomendas. O resultado é simplesmente chocante e centenas de toneladas desses carregamentos chegam à Rússia todos os meses sem qualquer impedimento. O esquema é simples e muito descarado. As encomendas são recolhidas num armazém mesmo ao lado do aeroporto em Berlim. Depois, caminhões levam-nas através da Polônia e Bielorrússia diretamente para Moscovo. Tudo isto é operado por uma empresa de logística, aberta em 2022. É liderada por um certo Dmitry Fi, ex-diretor da subsidiária alemã dos Correios da Rússia. Para contornar as proibições da UE, as cargas são registradas como remessas postais do Uzbequistão, embora o Uzbequistão não tenha o direito de trabalhar na Alemanha. O mais assustador é que todas as encomendas de teste com microeletrônica real que os jornalistas enviaram chegaram tranquilamente aos destinatários em Moscovo. Nem a alfândega, nem a polícia, nada funcionou. Parece que as sanções ocidentais aos componentes para armas são simplesmente contornadas por esta brecha postal. E isso ajuda diretamente a Rússia a continuar a guerra. Exigimos que as autoridades alemãs fechem este esquema imediatamente. Se apoiam, deixem um like. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos a vocês pelo apoio e orgulhosos por termos um público sensato. Escrevam nos comentários deste episódio de que país vocês nos assistem e se apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Eu sempre leio seus comentários com prazer, enquanto isso nós continuamos. O mais interessante vem a seguir. Não há avanços, é assim que os jornalistas descrevem as negociações de paz de 2 dias entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos. A publicação RBC, citando fontes, informa que na parte política não houve progresso.
Na seção política, não se conseguiu um progresso substancial. A Ucrânia insiste que as questões territoriais podem ser discutidas, partindo no mínimo da atual linha de contato, enquanto a Rússia continuará a afirmar a necessidade de retirada das tropas ucranianas da parte não ocupada da região de Donetsk. No entanto, em Abu Dhabi, ainda assim foi possível alcançar determinados resultados no bloco militar. Adicionalmente, como a fonte indicou, no subgrupo militar, as partes conseguiram avançar. Discutiu-se se é necessário o desengajamento das forças, como será o monitoramento do cessar-fogo, do regime de silêncio, bem como a criação de um centro de controlo e coordenação do cessar-fogo e a lista de países que podem estar representados nele. Por sua vez, o conselheiro do gabinete do presidente, Serhiy Leshchenko, afirmou que as negociações estão a entrar na reta final. Do ponto de vista das etapas, nós esperamos que este seja o último, como os americanos dizem, a jarda, ou como outros dizem, a última milha. Este é o estágio final, no qual serão finalmente formalizados todos os documentos que levarão ao término dessa guerra. Na verdade, a Axios também confirma isso. Eles escrevem que as negociações em Abu Dhabi foram um passo crucial para a próxima fase. Um possível encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. O porta-voz oficial admitiu que, se a próxima reunião trilateral em Abu Dhabi for mais bem-sucedida, isso pode levar a negociações já em Kiev ou Moscou, o que não acontecia há muitos anos. Acreditamos que estas discussões devem acontecer antes da reunião dos líderes. Pensamos que não falta muito para esse momento. Se continuarmos a seguir o caminho atual, chegaremos lá, acrescentou o oficial americano. O Jornal dos Políticos partilha informações sobre o andamento e os resultados das negociações. Jornalistas escrevem que a Rússia, nas negociações em Abu Dhabi, insistiu na divisão da eletricidade da central nuclear de Zaporizhia entre Kiev e Moscovo. Nenhum acordo foi alcançado. No entanto, a iniciativa apoiada por Moscou visa que a Ucrânia e a Rússia compartilhem a geração de energia elétrica desta central, a maior da Europa. Contudo, ainda não se sabe se se trata de uma distribuição 50-50 ou de outra proporção. Ao mesmo tempo, o político observa que o principal obstáculo continuam sendo as garantias de segurança. E jornalistas também escrevem que os EUA consideram suas garantias de segurança para a Ucrânia mais significativas do que as europeias. O New York Times, por sua vez, informa que os EUA e a Ucrânia discutem a possibilidade de posicionar forças de paz de países neutros no Donbass. Provavelmente trata-se também da criação de uma zona desmilitarizada. No entanto, a Rússia rejeitou quaisquer opções de resolução que se afastam do que os oficiais russos denominam um acordo alegadamente alcançado entre Trump e Putin na cimeira no Alasca no verão passado. E mais algumas palavras sobre o Donbass. Uma declaração importante foi feita pelo secretário do Comitê da Verkhovna Rada para Questões de Segurança Nacional, Defesa e Inteligência, Roman Kostenko. Para ele, a entrega do Donetsk é uma armadilha. E ocupados, se não me engano, restam mais de 20%. Imaginam quantas centenas de milhares de soldados e que recursos precisarão se continuarmos a resistir? E a nossa situação não piora, pelo contrário, melhora. Se nos defendermos, os russos entendem que terão de sacrificar mais centenas de milhares de pessoas. E não é certo que atinjam os seus objetivos. É por isso que querem poupar essas centenas de milhares de soldados para os usar contra nós noutras direções, por exemplo, no sul ou já no teatro de operações europeu. Eles entendem que podem ficar presos aqui por muito tempo em um ano. Por isso, tentam simplesmente tomar nossos territórios sem perdas e só depois atingir seus objetivos em outras direções. Isso é uma armadilha e devemos entender isso claramente. Lembro que as negociações trilaterais serão retomadas já na próxima semana. Enquanto isso, escrevam a sua opinião nos comentários sobre os resultados do encontro em Abu Dhabi. Em toda a linha da frente há uma escalada, mas os nossos defensores fazem tudo para manter a defesa e fazer os russos pagarem por cada metro. A situação na direção de Pokrovsk continua a ser uma das mais difíceis. Na localidade de Krishin, a aviação inimiga em operação, foram registados ataques com FABs e drones em fibra óptica caçam movimento e suprimentos. Um grupo de ataque do irlandês foi transferido. O objetivo principal é a logística. Mas a artilharia ucraniana está a atingir com sucesso os russos no noroeste de Pokrovsk. E na direção de Kupiansk, paraquedistas da 77ª Brigada destruíram com sucesso, com drones FIPV, um canhão de artilharia inimigo. Na própria Kupiansk, a limpeza dos ocupantes russos está a ser concluída. Atualmente, eles ainda mantêm vários quarteirões centrais. As tropas inimigas tentam romper pelo norte para reforçar as forças bloqueadas na cidade, mas os nossos defensores não lhes dão a menor chance. Ao mesmo tempo, o jornal britânico The Times alerta: Moscovo pode usar armas químicas contra os defensores ucranianos se a guerra estagnar. Mais detalhes sobre a situação na frente no nosso resumo militar a seguir. Assim operam os drones ucranianos na aldeia de Hryshine, distrito de Pokrovsk. O inimigo tenta romper a defesa em pequenos grupos, mas os drones de ataque não deixam.
Pokrovsk e Mirnograd continuam sendo os pontos mais quentes na frente de batalha. Nas últimas 24 horas, 92 confrontos de um total de 222 ocorreram precisamente nessas direções. Para ocupar o mais rápido possível as pequenas vilas e aldeias ao redor de Pokrovsk e Mirnograd, os invasores russos transferiram forças adicionais para este setor da frente. Uma ênfase especial é dada às equipes de operadores de drones. A corja russa aposta no aumento das equipes de drones, mas esses aumentos se tornam diminuições graças aos nossos caçadores dessas equipes, que silenciosa e imperceptivelmente os eliminam, ultimamente em lugares bem interessantes. O combatente ucraniano Mushnoi informa que na direção de Pokrovsk as forças armadas da Ucrânia limparam o flanco sul de Pokrovsk e expulsaram as tropas de ocupação. Durante a operação, fizemos prisioneiros, vários russos foram neutralizados, diminuindo a capacidade de combate do inimigo. Por enquanto, este setor está firmemente sob nosso controle. O inimigo não deve estar lá e ainda não é capaz de se recuperar rapidamente, escreve o militar. No que diz respeito a Sukhetsky, a situação não apresenta surpresas. O assentamento, tal como estava, permanece sob o nosso domínio. Mais para o sul, a chamada Zona Cinzenta sofreu um ligeiro recuo, mas por enquanto isso representa mais uma oscilação tática do que uma alteração significativa no papel daquela seção. Contudo, este segmento do terreno não se mostrará nada fácil. O inimigo está constantemente a tentar exercer pressão, procurando por quaisquer pontos vulneráveis e, por conseguinte, a tensão nessa área irá manter-se. As forças russas não estão obtendo sucesso em Pokrovsk e por essa razão estão tentando cercá-lo. Agora, o ponto mais crítico lá é Grishino. Os ocupantes estão tentando entrar lá a qualquer custo. O inimigo, além de querer tomar a parte norte da cidade, como se vê pelo avanço da Zona Vermelha, eles contornam esta parte norte e nos últimos tempos concentraram-se em Grishino. Eles têm plena consciência e compreendem a importância estratégica desta localidade. É lá que os nossos pilotos operam e por lá passa toda a nossa logística e, de modo geral, toda a operação e o trabalho que é conduzido na direção de Mirnograd e Pokrovsk. Toda essa atividade se concentra na região de Rishine. Nesta direção, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, também esteve. Ele notou que as Forças Armadas da Ucrânia conseguem conter o inimigo, que tenta infiltrar Mirnograd e Pokrovsk em pequenos grupos. Em Pokrovsk e Mirnograd, as forças de defesa da Ucrânia continuam a conter o inimigo, que em pequenos grupos tenta penetrar nas áreas do norte de ambas as cidades. Como resultado de ações de assalto ativas, outra tentativa do inimigo de capturar esses assentamentos foi frustrada. A reserva operacional dos ocupantes envolvidas sofreu perdas significativas. Ao mesmo tempo, a situação permanece complicada. E este é o vídeo da limpeza de Kupiansk na região de Kharkiv. O grupo de assalto Kartia continua a expulsar os invasores russos restantes do centro da cidade. Na frente de Kupiansk, os defensores tomaram as alturas dominantes, o que dificulta seriamente qualquer tentativa inimiga de avançar. Manter o controlo sobre as abordagens aos assentamentos permite que as forças ucranianas mantenham o controlo da situação. Apesar da alta tensão persistente em Kupiansk, os combatentes das Forças Armadas da Ucrânia continuam a limpar a cidade dos ocupantes. Lá, a maioria dos soldados inimigos está concentrada num quarteirão. A maior parte das forças inimigas está concentrada no centro da cidade, num quarteirão de edifícios de vários andares. Portanto, o objetivo agora é concluir a limpeza deste quarteirão e, de preferência, sem perdas entre os soldados ucranianos. Vocês veem no mapa todas as tentativas dos russos de restabelecer a sua posição e de alguma forma chegar à cidade. Para de alguma forma restabelecer a comunicação com eles, por terra não há. E não há sorte aqui, e nem sequer haverá. E a pressão exercida a leste da cidade não está a levar a isso. E isso significa que essas pessoas não estão a receber quaisquer reforços. As forças de ocupação, apesar das perdas, tentam tomar Kupiansk. No entanto, essa tarefa se complica para eles devido a perdas significativas em pessoal e equipamento. Eu não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm à frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número consideravelmente. Por isso, apelo para que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não puderem fazê-lo financeiramente, escrevam-lhes palavras de apoio nos comentários. Enquanto isso, nos pântanos, ou melhor, na Rússia, o tema dos apagões ganha novos contornos. A região de Moscou, Zaraisk, ficou subitamente sem eletricidade. E lá fora faz 20 graus negativos. Muitas casas são aquecidas por aquecedores elétricos. Ao mesmo tempo, em Murmansk e Severomorsk, o apagão já dura mais de um dia. Lá, as torres de transmissão simplesmente caíram. As autoridades russas não conseguem resolver a situação em seu próprio país, mas tentam interferir no mundo civilizado. No contexto de um grande acidente, os Gauleiters montaram um ponto de aquecimento, cozinhas de campo e distribuem produtos. O governo reconhece sérios danos a 5 torres de transmissão de energia.
Para a energia russa, este é aparentemente um tema muito sensível. É preciso tirar conclusões. Enquanto isso, o representante do exército voluntário ucraniano, Serhiy Brachak, lembra que a Ucrânia conhece os pontos vulneráveis dos russos. Apenas cinco torres de linhas de transmissão paralisaram a vida de Murmansk e Severomorsk russas e pararam a frota do norte da Federação Russa, a Marinha de Guerra. Não para sempre, claro, mas já é o segundo dia de blackout, apenas 5 torres de linhas de transmissão. E o que acontecerá quando soubermos os pontos fracos da Federação Russa no setor energético? E, dito e feito, em Belgorod, na Rússia, há interrupções de luz após um ataque aéreo massivo. Moradores locais relatam dezenas de explosões e um ataque de míssil a uma central térmica. Os russos supõem que seja um HIMARS. Uma série de explosões também foi registrada na região de Bryansk. E em Oriol e também em Taganrog houve estrondos. Francamente, um espetáculo ridículo. Os contratados russos estão a esgotar-se e os recrutadores chamam os novos de aleijados e tolos das aldeias. Sobre o fracasso no recrutamento de contratados para o exército russo, a seguir. A tarefa que havia sido estabelecida pelo comandante em chefe supremo, ela foi cumprida. 422.704 pessoas assinaram um contrato para o serviço militar. Estes são os dados finais de que dispomos, pronto. E também mais 32 mil pessoas assinaram um contrato para servir como voluntários, ou seja, estes são os nossos voluntários. O Kremlin continua a relatar sucesso no recrutamento. Mas então, por que até na capital do Estado terrorista há um crescimento negativo? Há um crescimento negativo muito forte. Em dezembro sempre foi pouco, mas agora está mesmo mal. Mentem aos russos, mas a realidade mostra o contrário. Fizeram os estandes e nisso... E nós? Já voavam, explodem-nos. Em 2025, a falta de contratados é registrada em toda a Rússia e os números reais divergem notavelmente das declarações otimistas de Putin e Medvedev. Ou seja, eles precisam mostrar onde está, quantos contratados por mês enviam para a frente. E para eles tanto faz, se será um detido pela polícia, algum alcoólatra assim, que o policial forçou a assinar um contrato no alistamento militar, isso acontece o tempo todo. Ou se será um ex-aluno de 18 anos, literalmente de ontem, que, bem, não consegue resistir às ameaças e ao grito de guerra. A guerra enche os cemitérios russos e exige cada vez mais pessoas, e o número de dispostos a morrer é cada vez menor. Será que já não basta de sangue? Será que já não basta de vítimas? Quantas crianças ficaram sem seus pais? Quantas mães ficaram sem seus filhos, sem seus meninos? Será que já chega, então? Os funcionários dos centros não escondem. Quanto mais contratos assinarem, mais rápido conseguirão fechar o turno e ir para casa. Não sentem pena dos seus. Se quer morrer, que vá. Por que assinou o contrato? A mim? Quem sou eu, afinal? Ah, sim, fui enganado. Fui enganado. Não quero... O que não quis. No geral, eu não quero gravar isso. Não queria. Há centenas de vídeos assim. A fonte na prefeitura de Moscou não esconde que os planos de recrutamento falharam. Nossos planos de recrutamento, na verdade, fracassaram completamente. Em vez do crescimento prometido de 30% a 40%, tudo se inverteu completamente. Isso é visível a olho nu. Há menos pessoas e não há qualquer tipo de afluxo. A defesa, com Belousov à frente, também insiste. Tudo corre como planeado. A questão crucial para assegurar a realização de operações ofensivas permanece o preenchimento das fileiras. O trabalho nessa direção está a progredir com sucesso. As taxas de recrutamento já diminuem há 2 anos, excluindo breves picos ligados apenas a dinheiro. O episódio mais ilustrativo foi o final do verão de 2024. Em Moscovo, aumentaram drasticamente os pagamentos. O bônus único chegou a quase 2 milhões de rublos e o fluxo disparou. Guerra! Devolveu o sentido à minha geração. E que em algum momento no tempo pensaram que não havia mais pátria. Trouxe de volta o orgulho, o entendimento. Reconhecimento de si. Em agosto, um número recorde de russos assinou contratos durante todo o período de operação de um dos postos. Foi a Operação de Kursk, mas o efeito foi de curta duração. E no inverno de 2025, iniciou-se uma queda particularmente notável. Em dezembro, em Moscou, apenas 879 pessoas assinaram o contrato. Para a capital, isso é uma catástrofe.
Quando ao centro de alistamento militar de Moscou chegam pessoas que querem assinar um contrato, elas lá mal se aguentam em pé com uma pilha de diagnósticos. Nunca na vida nem sequer cumpriram o serviço militar obrigatório em 80 e mesmo assim assinam contratos e vão para a frente, mas as pessoas neste centro não pensam na utilidade que trarão ao exército russo na conquista da Ucrânia. Nem mesmo o recrutamento facilitado ajuda. Os médicos são obrigados a fechar os olhos para problemas físicos e mentais óbvios. Aceitam todos. E vai todo tipo de ralé. É assim que descrevem a situação dentro do sistema. Por que você assinou o contrato? Estava bêbado. Estava bêbado. Por que você assinou o contrato? Função? Por que assinou, então? Pensei em parar de beber. Pensaste mesmo que ias parar de beber? E afinal paraste de beber? Então por que é que assinaste o contrato? Fiquei bêbado. Estavas bêbado? Por que assinaste? Fui pego bêbado. Também bêbado. E por isso, os militares que já estão na frente há muito tempo dizem que os contratados eles chegam cada vez mais fracos e inúteis, Tipo, o que vamos fazer com eles? Marginais, alcoólicos, toxicodependentes, quase sem abrigo do interior. Este é o segundo exército do mundo. E 3 ferimentos, entre aspas. O primeiro, quebrou o braço numa bebedeira. O segundo, na linha de contato de combate, olhou para onde não devia e foi ferido na bochecha. E pela terceira vez, enviaram-no para o polígono. No polígono, por causa da bebida, partiu a perna. O Estado gastou 9 milhões de rublos. Foi proposto para uma condecoração governamental. Já não é sobre as ideias terem acabado, nem os que creem na TV. Simplesmente acabaram os homens saudáveis. Meu comandante de batalhão, cujo codinome é russo, e o seu assistente, nosso comandante de pelotão, o Barão, eles estão envolvidos com o tráfico de drogas. Todos os rapazes já foram viciados em drogas. Os rapazes que deviam mandar dinheiro para casa, ninguém manda dinheiro. Todos já estão viciados em drogas. Diagnósticos psiquiátricos, incluindo esquizofrenia, deixaram de ser um obstáculo para assinar um contrato. Mesmo russos com transtornos de personalidade e sequelas do uso de substâncias psicoativas são considerados aptos e enviados para a frente, direto dos hospitais. Se alguns vão por dinheiro para os seus quitarem dívidas ou apenas sobreviver, para muitos é a única saída, quando não há família nem trabalho. Prometeram o pagamento. Nenhuma única quantia sequer foi creditada na minha conta. Mas mesmo isso não é suficiente para tapar os buracos. O Ministério da Defesa força cada vez mais os recrutas a assinar contratos com engano, pressão e ameaças. E com espancamentos de verdade, ou seja, a coisa lá foi realmente muito séria. Ele foi submetido a espancamentos enquanto estava na posição. Foi brutalmente agredido por um oficial, especificamente por ter se recusado a assinar o contrato. Posteriormente, foi levado para a região de Belgorod, onde permaneceu por um período de 3 dias. Ele os deixou sem armas, os 4, sem comida, sem água. Essa prática já é popular há 2 anos. Recuso qualquer tipo de contrato. Se aparecer um contrato supostamente assinado por mim, significa que foi sob pressão psicológica ou física. Aos recrutas contam histórias sobre brigadas de retaguarda, mas na verdade fingem que treinam e os enviam para o ataque. No primeiro mês foi para o hospital e depois, sob pressão psicológica de agitadores, o forçaram a assinar um contrato. Recrutadores, quando chegam ao hospital, eles usaram a tática de indução direta ao erro. Eles asseguravam que a prestação do serviço ocorreria nas instalações do quartel, que se encontra no seu local de destacamento permanente, que será estabelecida uma jornada de trabalho das 8 da manhã até as 6 da tarde, que os que assinassem não seriam enviados para a zona da Operação Militar Especial, e também eram exibidos vídeos sobre as confortáveis condições de vida na Vila Militar. A guerra hoje é travada por marginais e recrutas enganados. O Kremlin pode aumentar pagamentos, levar recrutas, ignorar diagnósticos e antecedentes criminais. Mas as ilusões e a fé nos discursos do Kremlin desapareceram. Mesmo Moscou, com os mais altos pagamentos, a mais agressiva publicidade para o contrato e as exigências ao máximo diminuídas, já não consegue gerar o fluxo necessário de pessoas. As pessoas não querem lutar nem mesmo por milhões. Isto é um claro sinal do esgotamento da sociedade e também do pânico que o Estado sente.
Espiões russos denunciam uns aos outros. Jornalistas tiveram acesso a denúncias anônimas feitas por agentes do Serviço de Inteligência Estrangeiro contra colegas mais bem-sucedidos. Prostituição, corrupção, alcoolismo, em suma, há de tudo. Sobre os espiões delatores a seguir. A inteligência externa russa é a base do regime do Kremlin no exterior. Os agentes secretos trabalham nas embaixadas. A tarefa deles é espionagem, recrutamento de agentes e sabotagem. Para Putin, a sede do SVR em Yazenevo, mais conhecida como a Floresta, é um verdadeiro porto seguro. Neste vídeo, imagens raras, gravadas em 2016, 2 anos após o início da agressão híbrida da Rússia contra a Ucrânia. Putin veio pessoalmente apresentar o novo diretor Narishkin. O correspondente observa que o presidente russo, no edifício do SVR, sente-se como um peixe na água. Agora, o novo 5º diretor do SVR, Sergei Narishkin, junta-se a eles. Eles vão entrar e... Vocês não notaram nada de estranho? Ao contrário da prática rotineira, não se veem os protocolistas presidenciais no enquadramento. Afinal, aqui em Yazenevo, o próprio Putin sabe perfeitamente onde e o que do seu trabalho anterior. A propaganda russa descreve o serviço de segurança como uma elite sem igual. O próprio ditador lisonjeia os seus. Eles dedicam toda a sua vida à pátria, sacrificam muitas coisas e renunciam a muitas outras. Mas se recusam em nome do mais importante, o serviço à pátria. Na realidade, os oficiais do SVR são suscetíveis à corrupção, a prostitutas e ao álcool. Eles são nomeados e promovidos por meio de engano e suborno, mas graças às suas credenciais de serviço secreto, evitam consistentemente a responsabilidade. Além disso, os agentes de inteligência são propensos a denúncias. Eles informam não apenas sobre alvos de vigilância, mas também uns sobre os outros. Hackers tiveram acesso a alguns memorandos que lançam mais luz sobre as identidades dos agentes da Rússia. Aqui, por exemplo, uma queixa contra o vice-chefe do Departamento de Inteligência Ilegal, German Bykov. Após a morte da filha, uma toxicodependente que se suicidou, segundo o colega, o pai começou a descarregar nos colegas. Ele envia os seus para missões lucrativas e, em agradecimento, recebe presentes de álcool. Na unidade, há uma prática em que os comandantes de grupo, ao regressar de missões, obrigatoriamente trazem à chefia bebidas alcoólicas caras. A quantidade e a qualidade variam dependendo do país de origem. De alguns países, a partir de $50 americanos por garrafa. De países mais bem pagos, a partir de $100 americanos por garrafa. Ávido por presentes, Bykov chegou a enviar para uma missão no estrangeiro um funcionário que tinha recebido uma conclusão psicológica negativa. No estrangeiro, e todos os espiões são destacados para embaixadas, ele suicidou-se com a sua arma de serviço dentro do edifício da embaixada. Noutra denúncia, Narishkin queixa-se do capitão do SVR Sergei Zaitsev, da unidade especial Zaslon. O seu nome oficial é a 7ª Divisão do Centro de Segurança Interna do SVR. Esta unidade é estritamente secreta. Por essa razão, informações públicas sobre ela, com raras exceções, não estão disponíveis. Os membros do Zaslon fornecem apoio tático às operações do SVR russo no exterior. Além disso, os agentes da unidade atuam de forma autônoma e não são obrigados a coordenar suas ações com outras agências. Mas entrar neste mega secreto e tão elogiado Zaslon, afinal, não é assim tão difícil. O capitão do SVR, Sergei Zaitsev, cobra 30 mil rublos dos soldados da Rosgvardia por uma suposta aprovação no exame médico e pela promessa de empregá-los na unidade especial Zaslon. Além disso, Zaitsev recebe ilegalmente um acréscimo salarial pelo título de mestre em kickboxing, embora ele não o seja. Por decisão do Conselho da Associação, o golpista perdeu o direito de usar a boina Grená e foi obrigado a entregar o documento, mas recusou. Zaitsev ainda desfila em eventos com a boina Grená. Honra e lei são noções relativas para os agentes dos serviços especiais russos. No estrangeiro, espiões e seus colegas, diplomatas fardados, ignoram as regras e muitas vezes, devido à sua grosseria, envolvem-se em peripécias e tornam-se manchetes da mídia local. Por exemplo, nestas imagens, o primeiro secretário da Embaixada Russa na Moldávia diverte-se. Afastem-se. Estamos nas celas. Estão filmando e o que estão fazendo? Não, vocês quase atropelaram nosso camarada. Quem? Onde quem? Agora mesmo. Precisamente, agora mesmo. Onde está a sirene? Estava aqui. Onde está? Como não? Não existia nada. Está bêbado? Quem é você? Apresente-se, por favor. E esses agentes do SVR denunciam colegas o tempo todo.
Como oficial de carreira da Unidade Militar 33949 e conselheiro do embaixador de KS, juntamente com um representante da Rosoboronexport com EP, frequentam restaurantes e dirigem embriagados, o que pode levar a acidentes e consequências negativas para a imagem do nosso país. Em serviço ativo, esses oficiais repetidamente se associaram a indivíduos duvidosos e tiveram relações sexuais com prostitutas, fato do qual o embaixador está plenamente ciente. Em carros de embaixadas e serviços secretos, não só espiões, mas também seus familiares, circulam no exterior. Com uma fortuna considerável, carros de luxo pessoais, os espiões enviam suas esposas e sogras ao mercado e a boutiques em carros com placas de disfarce. E os oficiais de inteligência russos também não estão isentos de pecado em outro nicho de ouro de funcionários e militares russos: garantir contratos estatais, especialmente na construção, para sua própria empresa. Por mim é tudo. Curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os nossos próximos episódios. Até a próxima!